união, seguindo o mesmo caminho. Sabemos que somos um time de campeões. BNI Brasil bate forte em nossos corações. Oh, Givers Game pelo mundo eu vou. Oh, BNI Brasil eu sou. We were straight up the union, walking in the same direction. We know that we are a team of champions. Together you and I, we are the BNI. Oh, BNI, this is your nice world. Oh, people stand here and around the world. Oh, BNI, this is your nice world. Oh, people stand here and around the world. You and I, BNI, changing the way the world does business. Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do Pode Contar, Histórias Reais de Sucesso BNI. Eu sou Adelaide Maia Conduta, diretora executiva da Mesorregião de Itapetininga e também da região metropolitana de João Pessoa. E a ideia aqui sempre é fazer com que o BNI seja conhecido em mais e mais lugares. Não à toa, a gente pediu para legendar em inglês para que a gente possa alcançar todo mundo, né? Se inglês é uma língua, né, que todo mundo sabe, a gente legenda para que todo mundo entenda. Recebendo aqui Felipe, ele é membro da equipe Rock Valley, que fica em Tararé. Recém-lançados. Eles foram lançados agora em janeiro, a gente está gravando em março. Esse episódio deve ir ao ar em abril, eu acho. Então, uma equipe nova, né? E aí a gente vai descobrir como que uma equipe nova agora está vivendo, né? Quais são os desafios? Felipe, obrigado por ter aceito esse convite. Obrigado. Fico muito feliz de vocês terem saído de Itararé para Itapetininga. Um pouquinho longe. Para gravar. Obrigada, viu? Show, que agradeço. Me fala uma coisa, como foi que você ficou conhecendo o BNI? Bom, minha história com o BNI, ela é um pouco mais antiga do que do grupo Rock Valley. Na verdade, eu trabalho com certificação digital há 10 anos, né? E mais recentemente a gente abriu uma corretora de seguros, que eu também acaba convergendo com a minha atuação. E o BNI eu conheci ele no ano de 2016, 2017. Nessa época eu tinha uma empresa que eu prestava consultoria para vendas de licitação, venda governamental. E eu fui convidado por um amigo para participar de uma reunião em Americana, que é a cidade que eu residia. Tá. E através da reunião do BNI, participei da primeira, o pessoal foi super acolhedor, enfim, gostei muito. Voltei numa outra, era uma sexta-feira a reunião. Voltei uma segunda sexta-feira como convidado e nesse dia que eu fui, um dos membros ali conhecia a família e tal, a gente acabou criando ali uma afinidade. E ele falou, Felipe, acho que meu irmão está precisando de um trabalho deste que você presta. E quando eu fui conhecê-lo, né, falou, tem uma entrega para fazer, vamos comigo, e depois a gente vai passar na empresa dele e apresenta você para ele, quem sabe dá negócio. Uhum. E por uma indicação do BNI eu fui numa empresa de certificação digital. E a partir disso foi onde começou a minha história em certificado digital, porque naquele momento a empresa não precisava só da consultoria. Olha só. O dono da empresa gostou de mim, me convidou para trabalhar, fiquei com ele por um tempo e depois disso fui para São Paulo e foi onde começou a minha carreira em certificação digital. Então hoje, se eu tenho a minha empresa de certificado digital, se eu tenho a minha empresa de corretagem de seguros, foi porque o BNI passou na minha história há 10 anos atrás. E aí quando o João trouxe isso para nós, nosso diretor consultor, falei, cara, já conheço, tô dentro, vamos para cima. Então foi muito legal. Eu não sabia dessa história. Guardei para hoje. Ai, que legal, eu não sabia, Fê, disso. Então, que legal, que fantástico. O empreendedorismo, tanto o que eu faço aí, a minha carreira que eu desenvolvi, que foi onde eu me encontrei, que foi o certificado digital, a parte de assinatura eletrônica, né, executivo comercial, foi por conta do BNI. Então, assim, teve uma passagem lá que naquele momento foi como convidado, alguém que acabou se afeiçoando e deu um reflexo muito positivo na minha vida. E quando eu mudo para Itararé, que a gente abre a nossa empresa, a gente começa a se desenvolver, aparece o BNI novamente. Eu falei, cara, acho que chegou o momento da gente tentar fazer um pouquinho daquilo que eu colhi sem mesmo ter participado, né? Então foi muito legal. Fantástico, foi né? Muito legal. É quando a gente consegue entender isso, né? Talvez tenha chegado o momento de eu devolver. É isso. Né? Um pouco para as pessoas, né? Aquilo que
Mesmo que não conscientemente, foi o que aconteceu, né? Sim, sim. Alguém fez um bem. Foi o Givers Gain na sua pura essência, né? Sim. A pessoa, ela forneceu para mim uma pessoa que eu estava naquele momento precisando, Sim. procurando clientes, enfim, estava num processo de transição da minha carreira e acabou que o BNI me ajudou a encontrar hoje onde eu me encontrei e tenho desenvolvido, enfim, a gente tem conseguido construir tudo que a gente construiu na nossa vida através de algo que o BNI passou lá e teve uma contribuição lá atrás. Para os membros que estão ouvindo e acompanhando, é interessante. Porque, olha só, ele conseguiu dar um novo olhar para a vida, né, dele como empresário a partir de algo que um membro fez por ele. Lá atrás, 10 anos atrás. Mas ele era só convidado. Então, vê a importância quando a gente fala em convidar. Muda a vida das pessoas. Quando o diretor executivo fica falando convidem, mas não convidem para fazer parte da equipe. Convidem para conhecer o BNI. Convidem para tomar um café com outros 40, 50, 100 empresários. Por quê? Porque a gente pode fazer diferença na vida de alguém, né? E tem a dívida de gratidão, né? Depois, nesses 10 anos, né, como eu fui para essa empresa, para esse segmento, fiquei 2 anos trabalhando em Americana e depois fui para São Paulo e, enfim, foi uma experiência ótima para mim. E sempre atuando com empresários do Brasil inteiro, no meu segmento, porque eu era um executivo de canais. E vários dos meus clientes, por serem regionais, que é o que eu sou hoje, eu acho que eu estou pensando em entrar no BNI, ver alguém me convidar. Eu sempre falei, cara, vai porque esse negócio funcionou na minha vida. E eu acompanhava os meus clientes, assim, quem entrou sempre agradeceu depois, né? Olha só. Um exemplo de um cliente meu é o Thiago de João Pessoa, que está na cadeira de certificado digital. Ele foi um cara que eu credenciei ele na parte de certificação digital. Olha só. E ele foi meu cliente enquanto Valid na época, enquanto DocCloud. Então, a gente tem uma experiência ali, acaba triangulando, passando ali, Que e o BNI legal. fez parte da nossa vida nesse sentido. Que legal. E não é comum, não vou dizer que é comum, porque não é comum, né? Alguém que foi convidado recomendar, né? Mas é recomendar com propriedade, porque aí é o seu caso. Fez né? uma diferença. Porque fez a diferença na sua vida, Sim. né? E é muito interessante. Mas me fala como foi a construção dessa equipe, né? Muita gente às vezes assiste a gente e está começando Perfeito. dentro do BNI. Me fala como foi a construção da Rock Valley. Eu acho que foi mais rápido do que a gente imaginava, né? Eu acho que encontramos um núcleo muito bom de empresários querendo fazer diferença na cidade, só que também o desafio ele existe, né? Então, nós estamos numa cidade ali de 50 mil habitantes, então tem algumas crenças que é difícil de você disruptar nesse processo, mas como eu falei, a gente achou um núcleo de pessoas querendo fazer diferença, né? E isso tem sido benéfico para todos. Então, quando eu entro no BNI também nessa segunda etapa, lógico, teve toda essa experiência de vida, mas também não só isso, olhando também o bem do meu negócio, né? Hoje, 2 das minhas empresas estão dentro dessa equipe, né? Então, quando aparece a oportunidade da montagem da equipe, o João apresenta para mim, falei, cara, eu tô dentro, até então com a cadeira de certificado digital, e naquele momento não foi nem por ganho financeiro, nada disso, é consolidação. E isso é um ponto muito legal que eu acho do BNI, é que a gente tem tentado levar para os outros empresários, o que o pessoal tem entendido. Mais do que, eu vou faturar, não vou faturar, vou gerar negócio, isso é consequência, né? E a gente ouve muito, ouvindo agora os podcasts, consumindo da metodologia, a gente vê que tudo isso é consequência. Sim. O básico de tudo é você se relacionar, é você ter um processo de troca. E dentro da nossa cidade, como eu falei, por ser uma cidade pequena, as pessoas, na grande maioria das vezes, tinham dificuldade de abrir a mente e entender, é algo novo? Será que funciona? E tem uma cultura de deixar os outros participarem primeiro para depois... Cara, se funcionar, eu vou, né? Só que, como eu falei, como a gente pegou pessoas que já tinham essa vontade, cara, precisamos fazer alguma coisa diferente, trazer um novo jeito de fazer negócio para a cidade. E para nós foi, assim, muito gratificante, porque Itararé, como você bem sabe, está no fim do estado de São Paulo, lá na divisa. A gente tem Itapeva, que tem 100 mil habitantes, que está do lado. Houve um movimento antes, não conseguiram lançar, por conta, enfim, de N fatores. A gente lá, em 6 meses, a gente conseguiu juntar esse núcleo e lançar. Por quê? Muito por encontrar pessoas com a mesma essência, com a mesma vontade de fazer acontecer. É desafiador, qualquer equipe, imagino eu,
a gente encontrou essa dificuldade por conta de ser uma cidade ainda menor, mas eu acho que o processo em si ele é muito bom, né? Então você vai conhecendo as pessoas, você vai criando confiança, você vai conhecendo o que o teu parceiro faz, né? E ele conhece um pouco do que você faz também. Então esse espaço para você compartilhar, e não só negócio, e isso eu costumo falar para convidados e para todo mundo que está lá, o BNI é uma oportunidade de você parar e refletir sobre o teu negócio. Então você está falando com, no nosso caso, 17 membros, então a gente está falando com outros 16 empresários que lá estão, e cada um com uma experiência, cada um com uma dificuldade e cada um com um desafio de um segmento. Sim. Porque cada um num segmento específico. Só que no final, você consegue consumir de todos conhecimento. Então, tem um amigo seu que está passando alguma coisa, ele traz alguma dificuldade dele. Você reflete sobre aquilo, você aplica no teu negócio. Então, assim, a gente já teve várias situações onde a conversa, o café ali, antes de pitch, de processo de apresentação, o momento do café, do relacionamento, ele traz o benefício para o teu negócio, não só de geração de receita, mas sim de benefício de entender alguma dor, de aplicar algum conhecimento e desenvolver o teu negócio. Então, assim, é muito legal, muito legal. É fantástico, né? E a gente, às vezes, vê membros que não dão valor a esse network inicial, né? A esse momento, que é de 6h30 às 7h. Né? A gente vê... E aí eu vou lhe dizer que é membro velho. Sabe? Membro velho. Já tem 10 anos de casa, 5 anos de casa. Membro velho acha que não precisa mais chegar às 6h30. Porque acredita que ele já ganhou o que podia ganhar do network. O que vale aos 30 segundos ali só. Só. E não chegar meia hora antes. Sabe? Então ele chega às 7 em ponto para participar da pauta, para não levar a sua falta ou o seu atraso, né? Mas aquele antes ele já não participa. Porque ele não vê importância. Porque ele já sabe demais. E o que é legal lá é que a gente tem tanto feito o antes quanto o depois. Sim. Então, o antes, ali o 6h30, 7, a gente bate nessa tecla. Mas o depois também, o que é bacana, todo mundo desce da reunião, ainda fica ali no café, conversa, troca uma ideia, alguém sai porque tem algum compromisso, mas aquele que tem tempo ainda fica ali para estar conversando, consumindo conhecimento, trocando experiência. Eu acho que isso é o que gera ganho para todos nós, né? Ah, sim. O antes, Fê, a ideia do antes é que você possa conectar pessoas. Perfeito. Que você seja esse conector, né? E a ideia do depois é que as pessoas possam conectar você. Ótimo. Entendeu? Porque antes você ainda não pediu. As pessoas ainda não sabem o que você quer para aquela semana. Mas o depois, as pessoas já sabem o que você quer. Então, eu, quando era membro, o que é que eu fazia logo depois da nossa reunião, né? Primeiro que no nosso mapa de referência, eu anotava o pedido de referência dos membros e eu já ia botando bolinha do lado. Bolinha significava que eu tenho esse contato. Então, ali eu já botava um bolinha. Quando era muito quente, a informação que eu tinha, eu já olhava quem era. No pós-café, eu já chegava na pessoa, dizia, vou entrar em contato, mas eu acredito que essa referência eu consigo para você. Eu entrava no carro e eu já discava para a pessoa, ligava para a pessoa, botava no Viva Voz e eu ia para a empresa já falando com alguém. Quando eu chegava na empresa, eu já tinha feito a referência. E aí eu chamava a pessoa, pode chamar, vou compartilhar o telefone da pessoa agora, já está esperando, acabei de falar com ele, está esperando sua ligação. Aí, mandava o telefone. Abria o Connect, lançava a referência. Tava feito. É isso. Entendeu? Aproveita quando tá quente na cabeça, né? E quando você faz isso com uma certa constância, isso vai se tornando natural. Entendeu? Você vai pegando o jeito, e aí aqueles negócios de que, o BNI toma muito tempo da minha vida. Se você aprender como fazer, esse argumento não cola comigo. Não, eu acho que assim, tudo é ganho, né? Cada momento que você tem que vivenciar ali dentro, tudo é ganho. A gente está numa fase agora nova na equipe, que é a questão do 1-1. Né? Então, quando se lança a equipe, até a gente levantou e falou, pessoal, segura o 1-1 que a gente tem que entender primeiro a metodologia, depois a gente sai fazendo. Então, a gente até se recomendou para os membros, esperem, né? Boa. E faz uns 15 dias que a gente refinou a metodologia, preenchimento de ficha e passou para o pessoal, agora apliquem dessa forma, né? E até teve, na tua ida lá, a gente falou muito sobre isso também, né? E fazendo 1-1 com pessoas que a gente conhece, né? O que é legal é a pessoa olhar e falar, putz, eu não sabia que você fazia isso. Eu não fazia ideia que era dessa forma. E era tão óbvio, você está
toda semana ali, às vezes está conversando, e são pessoas que a gente tem um relacionamento. Um é Sim. onde está a escola da filha, outro você está indo ali almoçar, jantar no restaurante ali constantemente, mas as pessoas não conhecem a fundo o que você faz. Não. E essa oportunidade de uma hora, do 1 a 1, ele é assim, é super valioso para você de fato mostrar o que você faz e a pessoa entender, e você entender o que o outro faz, né? E você ensinar para poder pro referenciar. outro. Como é que ele te referencia, Esse é o ponto. né? Esse é o Então, ponto. eu acho interessantíssimo, porque aquela ficha, para muitos, é apenas uma ficha, né? Para mim, aquilo ali é metodologia pura. É como você fazer de 30 minutos algo super valioso. Fato. Então, segue ali o script, tá ali. Foi validado aquilo ali. Então, faz daquele jeito para ver se não vai conseguir resultados, né? Então, eu oriento os membros, né? Você marcou 1 a 1 com alguém que não é da sua equipe. Primeiro, consulta no Conect se aquela pessoa é do BNI. Não faz sem consultar. Perfeito. Porque a gente já teve alguns membros nossos que, eu fui até olhar antes de fazer a reunião e não encontrei a pessoa no Conect. Aí chamei a pessoa. Aí a pessoa me fala assim, não, porque quem está no Conect é meu chefe, eu sou só o funcionário dele. Fazendo 1 a 1 no lugar do Fugiu. chefe. Entendeu? Então já fugiu da metodologia. E aí, eu faço o quê? Cancela a reunião. E se a pessoa não mandar a ficha para você? Cancela a reunião. Mas isso é muito... Você está sendo muito rígida? Não. Eu estou dizendo o seguinte para você. A mensagem que a pessoa passa para você, quando ele não manda a ficha dele, é a seguinte. Não estou preocupado com quem você é. Porque se eu não te mandei a ficha para você, você me mandou a sua, mas eu não vou ler. Porque eu não vejo importância. Tanto é que eu não mandei a minha para você. Só quero falar do negócio. Eu só quero falar do negócio. Entendeu? Então, vocês vão ver que quando a gente... Eu gosto muito de falar sobre os porquês, né? Por que a gente faz e como a gente faz. Mas quando vocês vão entendendo essa prática... não é só porque é chato. Não é porque... Não. Vai lá. Tem um porquê. A pessoa não vai se interessar em saber. Não, e assim, se foi validado, se é feito dessa forma, lógico que a gente não vai ter a mente fechada e falar assim, não, nasci assim, vou morrer assim. Não. Ponto. Mas, processos, e isso também se reflete na nossa empresa. Quando você cria um processo, você cria um fluxo, você espera que aquilo seja respeitado, Sim. a não ser que você tenha um ganho pela mudança. Sim. Mas se você não tem uma mudança de fluxo clara e o porquê que você está fazendo essa mudança, não faz sentido você mudar. Sim. Espera-se que cumpra. Para que você tenha um resultado daquilo que já foi validado. Então, é básico o conceito, né? Isso mexe muito com tradição e inovação. A tradição é a ficha. Aí, quando é que se inova? Hoje em dia já tem apresentação de PowerPoint. Perfeito. Entendeu? O Felipe tem, eu tenho. Eu nunca mandei para ninguém uma ficha de mão. Agora, tudo que está na ficha estava na minha apresentação de PowerPoint. Mas aí eu dou figuras a ela. Então, vai falar da família? Tá a foto da minha família. Vai falar do meu hobby? Tá lá, eu tinha como hobby fazer textura de parede. Tá lá a textura de uma parede que eu já fiz. Sabe? Então, assim, e a pessoa, você quebra gelo. Fato. Você já se conecta com a pessoa. A primeira parte ali da ficha, ela é muito curiosa, é muito legal, né? Porque, assim, quando chega nessa curiosidade, a pessoa contar algo particular, ela quebra o gelo. E você vai criar uma conexão. E assim, hoje, na posição que eu estou no time de vice-presidente, né? De VP, eu tenho me forçado a consumir metodologia, a ouvir podcast. E nada é por acaso, né? Então, o Ivan ele fala muito sobre isso, sobre o relacionamento, de você aparecer, de você ser interessante, não ser interessado. E o que você vê na ficha é primeiro você expondo quem é você, Sim. você quebrando as armaduras ali para a pessoa te conhecer de fato, Sim. quem é a Adelaide, quem é o Felipe, Sim. para então você falar do teu negócio. E o negócio ele é consequência. Ele é a continuação do VCR. Tô sendo visto, né? Tô gerando credibilidade, porque eu tô falando dos meus goals ali, daquilo que eu tenho como habilidade, como skill, tudo. Isso. E depois eu falo do negócio. Então, assim, o negócio é no último ponto. Então, é muito legal. Então, tem um porquê, né? Tem um porquê. Me fala uma coisa, Fê, se você pudesse deixar um recado agora para quem está construindo uma equipe do BNI. São membros fundadores que estão lá na peleja, eu quero ver o Felipe traduzir peleja, na peleja para formar aquela equipe. Qual seria esse recado? Olha, não subestime pessoas. Acho que às vezes a gente olha para um ciclo social que a gente tem dentro de uma cidade ou de
de um local onde você está lançando aquela equipe, e às vezes a gente tende a olhar para determinados empresários que fazem muito sentido naquele momento. E eu cheguei a uma conclusão, o BNI é para todos, mas tem algumas empresas já consolidadas que talvez não faça sentido para eles. Então a gente tem que buscar quem está em desenvolvimento, quem queira contribuir, quem queira compartilhar, que sim, tanto o BNI vai fazer um impacto gigantesco Sim. na vida deles, Sim. quanto eles vão conseguir contribuir porque ele vai estar engajado nesse processo de crescimento. Então assim, se eu pudesse dar um recado, não subestime, convide, dê credibilidade, lógico, procure conhecer, procure entender Sim. quem você está colocando ali dentro, mas não subestime ninguém e bora convidar e montar a equipe porque faz muito sentido para todos. Fê, obrigada, viu, por ter aceito esse convite. Fiquei muito feliz de vocês terem vindo, viu? Eu que agradeço o convite, Adelaide, foi uma honra para nós. Obrigada. Para você que ficou até agora, curte, comenta, compartilha. De tudo que a gente falou hoje aqui, eu gosto de ficar escrevendo algumas coisas e algo ficou muito na minha cabeça, né? Que é crescimento, a palavra crescimento, né? Se você não está em busca de crescimento, você está morrendo. Quem acha que está estagnado, em equilíbrio, não está. Ou você está crescendo, ou você está morrendo. E você está fazendo o quê? Até o próximo episódio. Muito obrigada.